guerreiros formidáveis, protegendo ferozmente seu território e explorando amplamente para conquistar novas terras. Não estamos falando de vikings desta vez, mas dos felinos que todos nós amamos, mais especificamente, os gatos vikings. Para colocar outro prego no caixão da história sobre como os vikings são bárbaros implacáveis, nunca cessando de matar e pilhar, agora sabemos que eles mantinham gatos de estimação. Então, o que sabemos sobre o gosto do povo nórdico por felinos peludos? Vamos dar uma olhada? Mas antes não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Gatos na mitologia nórdica. Começaremos do início examinando a mitologia. Há uma série de contos de gatos mencionados no folclore escandinavo. A deusa nórdica Freya dirigia uma carruagem puxada por 2 gatos. Estes são referidos no Prose Edda como Gibbcats, e são representados como cinza ou azul. Os gatos foram um presente de Thor, e ela os usou para viajar para o funeral de Baldur, seu filho distante. O gato era o animal sagrado de Freya e ela supostamente abençoaria aqueles que fossem gentis com eles. Diziam as lendas que quando o casamento durava muito tempo era porque a noiva alimentava bem o gato. Há também o conto popular escandinavo de um gato que ajuda um homem pobre. Primeiro, o gato ganha um castelo de prata e ouro enganando um troll, mantendo-o falando até o nascer do sol, quando ele se transforma em pedra. Então, o gato pede ao pobre homem que corte a cabeça do troll. Relutantemente, depois de muita persuasão, ele o faz. Neste momento o gato se transforma em uma princesa que foi transformada em gata pelo troll. Os dois então se casam e vivem felizes para sempre no castelo. Em outro lugar, o feroz lobo Fenrir é contido por uma corrente chamada Gleipnir, feita de 6 ingredientes mágicos, incluindo o som de um gato andando. Os deuses nórdicos criaram Gleipnir para prender o lobo Fenrir, que era feroz e temido por sua habilidade de causar destruição. Depois que a corrente foi criada, os deuses enganaram Fenrir para testá-la e conseguiram prendê-lo. Em outra parte da história, o gigante de gelo Loki desafiou Thor a uma série de testes, e o último desafio foi levantar um enorme gato. Quando o poderoso Thor só conseguiu levantar uma pata do gato, o gato se revelou ser Jormungand, a poderosa serpente que circunda Midgard. Estudando os gatos. Os historiadores ainda estão tentando entender exatamente como os gatos conquistaram o mundo desde o início no Oriente Médio. Muito se sabe sobre a domesticação dos cães e como eles se espalharam pelo mundo, mas tão pouco se sabe sobre os gatos. Uma coisa que sabemos é que é provável que os vikings tenham desempenhado um papel na disseminação de nossos companheiros felinos fofinhos pelo mundo. Um grande estudo concluído em 2016 foi apresentado no 7º Simpósio Internacional de Arqueologia Biomolecular em Oxford, Reino Unido, por Eva Maria Geigo, pesquisadora do Institut Jacques Monod em Paris. O estudo analisou os restos mortais de mais de 200 gatos de 30 sítios arqueológicos diferentes em toda a África e Eurásia. Eles vão desde o período Mesolítico, quando os humanos ainda eram caçadores-coletores, passando pelos primeiros dias de assentamento humano e agricultura, até o século XVIII. Os primeiros gatos domesticados. Todos os gatos domesticados modernos pertencem à espécie Felis catus. Estes, por sua vez, são descendentes de uma única subespécie, o gato selvagem do Oriente Próximo, Felis silvestris libica. Este pequeno membro de cor amarelada da família dos gatos selvagens, ainda hoje persegue as áreas desérticas do Oriente Médio. E se você quer saber mais sobre a origem deste gato e de outros pets, tem um vídeo aqui no canal falando apenas sobre isso, vale a pena assistir, mas voltando. Os gatos selvagens são muito diferentes dos gatos que mantemos como animais de estimação. Eles são solitários, mal-humorados e bastante reclusos. Mas em termos genéticos, eles não são tão diferentes assim. Então, como esses caçadores ferozes, mas tímidos, se tornaram os amados fofinhos que conhecemos hoje, a teoria predominante é que os humanos não domesticaram gatos, pelo menos inicialmente, como fizeram com os cachorros. Em vez disso, os gatos se domesticaram. Nós não os pegamos e os colocamos em gaiolas e os reproduzimos até que eles se comportassem. Em vez disso, desenvolvemos um relacionamento mutuamente benéfico. À medida que os primeiros humanos se espalharam pelo mundo e começaram com as plantações, essas plantações atraíram roedores como camundongos e ratos. Esses roedores então atraíram gatos, protegendo colheitas preciosas de serem comidas.
Efetivamente, os gatos têm o duplo benefício de serem fofos e úteis, uma combinação vencedora para os humanos notarem. Por sua vez, os humanos criaram ou atraíram comida mais do que suficiente para manter os gatos por perto. Duas migrações. Agora nós temos gatos e humanos relaxando juntos no crescente fértil do Oriente Próximo e Médio. Como eles chegaram até a Escandinávia? Os gatos gostam de explorar, mas eles têm um alcance bastante limitado. É aqui que esse grande estudo realmente se destaca. A evidência de DNA aponta para duas migrações separadas acontecendo do Oriente. A primeira migração do Oriente Médio ocorreu há cerca de 8.000 anos e atingiu um bom caminho para a Europa e para a África. Já no Egito, sabemos que os antigos egípcios amavam e reverenciavam gatos e vemos muita iconografia felina na mitologia egípcia. A segunda migração começou no Egito, muito auxiliada por essa nova tecnologia chamada barcos. Isso começou por volta de 1700 a.C., mas realmente se acelerou no século 5 a 13. Esta é a migração que deu aos vikings seus gatos. Gatos chegam ao norte. Não sabemos exatamente quando os gatos chegaram à Escandinávia. Há uma pequena quantidade de evidências de que eles estiveram na área durante a Idade do Ferro, por volta de 200 a.C. Não é realmente até o início da Era Viking que a evidência se torna muito mais forte. Ao contrário das áreas do Oriente Médio, onde os gatos chegaram aos humanos através das comunidades agrícolas, na Escandinávia eles começaram a aparecer em assentamentos urbanos. Isso sugere que os gatos foram trazidos por visitantes do exterior ou trazidos de volta por vikings que voltavam de suas viagens. Restos encontrados em um porto comercial viking no Mar Báltico, no norte da Alemanha, sugerem que na Idade Média, os gatos prestavam seus valiosos serviços de controle de roedores a bordo dos navios vikings. Das áreas urbanas, os gatos se espalharam para as comunidades rurais, onde também encontraram muitas maneiras de serem úteis para o povo nórdico. O lado negro dos vikings em ter gatos de estimação. Ser um bom caçador é uma forma de ser útil aos humanos. Infelizmente para os gatos, ser fofo dá outra utilidade. Uma coisa que sabemos sobre os vikings é que eles adoravam peles. Quando você mora no extremo norte, a pele é de vital importância para se manter aquecido. Os vikings comercializavam peles de uma grande variedade de animais, especialmente focas, com as pessoas que viviam mais ao sul. Mesmo em países com altas temperaturas, o pelo macio e natural era um bem valioso. É possível que os vikings simplesmente esperassem até que os gatos chegassem ao fim de sua vida útil, e depois de um bom final com os humanos, os esfolassem para usar ou vender suas peles. Evidências, no entanto, sugerem que os vikings também criavam gatos para usar suas peles. A fortaleza viking em Nonebakken, em Odense, é bem conhecida da mitologia nórdica. Na área, os restos mortais de 68 gatos foram encontrados em um poço. A análise mostra que esses gatos definitivamente não morreram de causas naturais. A maioria teve seus pescoços quebrados e havia marcas de corte em alguns dos ossos, consistentes com esfolamento de peles. Gatos vikings. Então, sabemos que os vikings tinham gatos em suas cidades, em suas áreas rurais, principalmente em seus navios. Isso faz muito sentido porque, muito mais do que em terra, é importante quando você está navegando para manter seus suprimentos de comida intactos. A relação natural entre humanos e gatos ainda era um arranjo de benefício mútuo. Os gatos poderiam obter comida mais facilmente matando ratos e camundongos. E seus requisitos de energia não são tão grandes, então eles não sobrecarregam o grupo, mesmo quando não há muitos roedores por perto. Navegando com gatos, os vikings podiam ter certeza de que seu suprimento de comida permaneceria intacto e não contaminado por roedores transmissores de doenças. A principal evidência que temos de gatos navegando com vikings vem da Groenlândia e do Canadá. Os restos mortais de gatos na Groenlândia mostram que eles estariam com os vikings desde o início de seu assentamento lá. Enquanto isso, os gatos domésticos na América do Norte se reproduziam mais nessa época também. Talvez Leif Erikson tenha sido quem introduziu o Felis catus na América do Norte. Hoje em dia, os gatos perdem apenas para os cães como o animal de estimação mais popular nos Estados Unidos. E como os donos de gatos tendem a ter mais gatos do que os donos de cachorros, na verdade existem mais gatos domésticos do que cachorros no país. Tamanho é tudo. Uma das descobertas mais surpreendentes sobre os gatos, um estudo muito peculiar da Universidade de Copenhague, é que eles cresceram desde que os humanos os encontraram pela primeira vez.
Embora tenhamos os grandes felinos hoje, a maioria dos gatos selvagens são bem pequenos e o gato selvagem do Oriente é o mais próximo do qual eles descendem, é uma dessas espécies minúsculas. Ao vasculhar dezenas de sacos de restos arqueológicos, de locais em toda a Dinamarca, a pesquisadora Julie Bitz-Thorsen descobriu que os gatos domésticos modernos na Dinamarca são, em média, 16% maiores do que seus equivalentes da era viking. É possível que isso seja exclusivo da Dinamarca, talvez os gatos dinamarqueses sejam especialmente grandes, mas descobertas em outras áreas sugerem que isso aconteceu por toda parte. Isso é exatamente o oposto do que os cientistas esperavam, já que em todos os outros casos, a domesticação tornou os animais menores. Embora tenhamos alguns cães bastante grandes, como o nosso favorito, o Elcou norueguês, o cão médio é cerca de 25% menor do que seus primos selvagens, os lobos cinzentos. Pode haver algumas razões diferentes para isso. Os gatos eram muito pequenos para começar, então não havia razão para diminuir seu tamanho para torná-los mais manejáveis. Além disso, como os gatos se domesticaram, os humanos não estavam muito envolvidos em como a evolução aconteceu. Em vez disso, é provável que o contato com os humanos tenha permitido que os gatos ficassem maiores, tornando a comida muito menos escassa e eliminando a necessidade de gastar muita energia na caça. Domesticação final. Como mencionei anteriormente, os gatos meio que se domesticaram. As diferenças genéticas entre gatos domésticos e selvagens são muito pequenas. Não foi até a era viking que temos evidências reais de humanos influenciando de forma direta e deliberadamente o desenvolvimento do gato. O principal culpado é o gene TAB. Além das exceções óbvias, a maioria dos gatos selvagens tem um padrão listrado sutil, permitindo que eles se misturem com o ambiente. Os gatos do deserto tendem mais para cores mais claras e arenosas e os gatos da floresta tendem para cores mais escuras. A coloração não uniforme do gato malhado, incluindo pontos, manchas brancas, redemoinhos e manchas, é provavelmente resultado da ação humana. O gene existe em gatos desde os primeiros dias do Império Otomano, mas não começou a ser expresso até a Idade Média. Não sabemos, é claro, por que isso aconteceu. Seja por seleção humana para torná-los mais bonitos, ou para tornar o pelo mais bonito, ou simplesmente porque genes diferentes passaram a ser mais expressos porque os gatos foram capazes de evitar predadores. Mas sabemos que a domesticação final dos gatos começou nos dias em que os vikings vagavam pela terra. Hoje em dia, o descendente moderno desses gatos vikings é o adorável gato norueguês da floresta. E aí, seu gato é um descendente viking? Deixa nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui, e se você gostou deixa seu like, e segue o canal. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que este tipo de conteúdo é relevante, e assim continuamos produzindo vídeos como este. Obrigado por ficar até aqui e até a próxima.